Evangelho de Jesus, com a nossa querida doutrina dos Espíritos, com o Pentateuco kardeciano, fazer com que saiamos daqui nos devidos minutos posteriores, melhores do que quando aqui adentramos. E hoje o tema que nós iremos abordar, também já agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, aos nossos nobres mentores individuais, que proporcionaram para que aqui estivéssemos, para absorvermos a energia que a nossa querida doutrina dos Espíritos pode nos trazer a cada trabalho aqui na casa, que possamos, dentro do tema que nós nos propomos a abordar junto aos nossos irmãos e irmãs, tema esse constante em O Evangelho segundo o Espiritismo, terceiro livro da codificação kardeciana. Encontramos esse tema também em outras obras do Pentateuco kardeciano, como também em obras de Paulo Pereira Franco, com outras palavras, outros entendimentos, mas com a síntese do que é nos trazida pelo Evangelho segundo o Espiritismo desde janeiro de 1864, que foi a publicação de sua primeira edição. E o tema constante nessa obra é dar de graça o que de graça recebestes. Tema esse constante no capítulo 26, que nós traremos alguns dos itens que ele trabalha, e assim nós poderemos então fazer com que nós consigamos abrir um leque um pouquinho mais de nossa consciência sobre o que nós recebemos e o que nós precisamos doar para o bem, para os que estejam ao nosso redor. Então, esse capítulo 26, ele trata do dom de curar, a cura pela palavra, a cura pelo abraço, a cura pelas atitudes benéficas que nós promovemos em prol dos nossos semelhantes, cura essa que voltar-se-á sempre às nossas vidas, sempre que nós estivermos de corações espirituais abertos, ou seja, de dentro para fora, para com esses nobres irmãos que estão ao nosso dia a dia, no ambiente familiar, como também no ambiente de trabalho, como nas ruas, as pessoas que nós não conhecemos, mas que precisamos fazer a questão de as conhecê-las, para que sim expandamos esse bem viver, essas boas atitudes que fará com que nós tenhamos dias melhores. Também nas preces faremos aí também um breve entendimento. Infelizmente, ainda no planeta Terra, existe muito vínculo sobre você ter que doar determinada quantia obrigatoriamente falando, e para que você receba algo em troca, mas não é isso que nós temos que desenvolver. Isso também é importante esse tema para esse aprendizado. Como também a mediunidade gratuita, ou seja, as faculdades mediúnicas que cada um de nós temos. Todos nós somos médios, sim, mas alguns têm algumas faculdades mediúnicas afloradas para alguns trabalhos espirituais, como o nome de Frei mencionou aqui, o próprio trabalho mediúnico, a psicofonia, a psicografia e tantas outras faculdades, a clarividência, a clareaudiência, que facilitam o acolhimento desses novos amigos espirituais eternos como nós, apenas e somente temporariamente falando, na erraticidade do mundo espiritual, mas como nós ocuparão novos corpos físicos para que deem sequência em suas caminhadas evolutivas. Mas vejamos o que o nobre mestre Rabi da Gabriela, Jesus, Messias, nos traz sobre esse entendimento, esse significado, esse dar de graça ou que de graça recebestes. Não se pode cobrar por aquilo que nada se pagou, principalmente em relação aos dons enviados por Deus, para aliviar o sofrimento alheio e para ajudar na propagação da fé. Se falamos de mediunidade, é sobre o Espiritismo, na doutrina dos Espíritos, que nós encontramos a mediunidade em ação. Não, todas as religiões, e até mesmo pessoas que não estão vinculadas diretamente a um propósito religioso. Então, sabemos que com essa fala de Jesus, ela precisa ser entendida, ela precisa ser avaliada de como ela pode beneficiar o meio, porque, como dissemos, é agindo em prol do nosso semelhante que nós receberemos em troca em várias situações, ainda que nós não enxerguemos esses benefícios que cada um de nós recebemos. Isso é sério. E é com a doutrina dos Espíritos nos auxiliando a fazer com que esses ensinamentos estejam nos absorvendo para a vida do cotidiano, é que nós teremos essas condições de nos melhorarmos com o estudo, com os atendimentos estratégicos que são proporcionados pelos passos, os cursos da casa, as atividades voluntárias dos trabalhos que qualquer um de nós podemos nos vincular. E isso é muito prazeroso, sempre há de ficar um convite pelos novos amigos que fazem as suas exposições evangélicas nas casas, para que assim cada um de nós sejamos mais úteis ainda ao meio e as casas espíritas expandam-se cada vez mais. Toda atividade religiosa, para ser agradável
agora Deus, a fonte criadora, necessita ser totalmente gratuita, cuidado com os nossos juízos e os falsos profetas. Ou seja, as promessas que nos são feitas vinculadas a uma determinada doação, seja de dinheiro ou até mesmo de bens materiais, que não é essa a proposta que nós precisamos entender. Nós, seres que queremos habitar um mundo de regeneração nas nossas próximas e sucessivas reencarnações. Então, tudo façamos de coração aberto, de preferência não cobrando nada, para que assim nós possamos receber em troca também. Obviamente, nós temos que respeitar os nossos queridos irmãos e irmãs que ainda não absorveram, não têm conhecimento nenhum que nós estamos tendo da doutrina dos Espíritos. Então, dessa forma, os respeitemos e entendamos que, no momento oportuno, eles também desenvolverão a consciência, uma expansão de consciência que nós estamos procurando desenvolver junto à proposta do nobre e convite de ontem Israel vai, que é o irmão Allan Kardec, seu nome que nós o conhecemos desde 1657, com a sua obra Mas para o Livro dos Espíritos. Então, respeitemos, mas não nos vinculemos a essas situações. E se pudermos sim, agir em prol desses queridos irmãos e irmãs, para abrir a mente deles também, que o façamos sempre de forma simples, fraterna, despretensiosa e apagada, para que a obra, a palavra, as ações virem e não nós, no nosso individual. E fazendo algumas reflexões ainda sobre essa ajuda espiritual necessária que cada um de nós precisamos empreender para com os nossos irmãos. Está presente em todos os tempos religiosos, como dissemos, outras opções dogmáticas, independentemente de denominações. Os espíritos superiores se afastam discretamente daqueles que passam a tirar vantagens em nome de Deus. Vantagens normalmente materiais financeiras, como nós dissemos. Porque o próprio Cristo, de seus aproximados 33 anos de vida física em uma única encarnação do planeta Terra, em sua vida e obra, os Atos dos Apóstolos, nos tornou uma coisa pioneira, principalmente na prática, que há de ser benéfico a cada um de nós, há de ser viável essas ações para com os nossos irmãos e irmãs que estão em condições inferiores à nossa, seja ela material, seja ela moral, seja em outras situações que nós conseguimos ter essa percepção mínima individual e que temos que agir para que sejamos sim cristãos e vinculados à proposta de Allan Kardec, porque assim estaremos melhorando bem. Não esperemos, não terceirizemos essas situações para que o mundo, a estrutura física de Gaia do planeta Terra seja benéfica para os nossos descendentes como para nós. Não, essa é a nossa obrigação individual em prol do coletivo. A atividade religiosa não deve ser encarada como profissão, não. Sempre são trabalhos voluntários. A participação em comunidades religiosas deve ser voluntária e exercida sem qualquer tipo de remuneração ou vantagens, direta ou indiretamente. Mas, cabe a nós, queridos irmãos, todas as casas, independentemente da proposta religiosa, nós estamos falando apenas de centros espíritas. Nós temos aqui a luz, nós temos o ventilador da energia, nós temos a água, nós temos as obras sociais que nós precisamos arrecadar, fundos, como também mantimentos para montarmos as cestas básicas, qualquer casa espírita, ou até mesmo outras propostas religiosas ligadas à linha espiritualista, desenvolvem esses trabalhos importantes. Então, conscientes disso, nós precisamos ter que ajudar essas casas se nós nos sentirmos à vontade para isso. Se nós entendemos, se nós visualizarmos, deslumbrarmos a prestação de conta que cada uma das casas fazem em prol dessas atividades sociais para o meio, por que não nós não ajudarmos essas casas? Então, nada cai do céu. Concordam comigo? Então, é importante, se nós tivermos condições para isso, que interajamos com o meio, com essas obras sociais, e assim faremos com que outras pessoas sejam beneficiadas e, acima de tudo, também não terceirizemos para os órgãos públicos, seja no poder judiciário, executivo e legislativo, a esfera estadual, municipal ou até mesmo federal. Não, façamos a nossa parte. O cristianismo, a doutrina dos Espíritos, convida a cada um de nós em nossa individualidade, no nosso ambiente familiar, sair em prol das necessidades dos que estão ao nosso redor. Necessidades essas que normalmente nós encontramos nos nossos próprios vizinhos, quando nós procuramos saber se eles estão precisando de algo. Então, façamos essa reflexão. Essa caridade já começou de dentro de casa, pode ser escondida nas nossas laterais, na frente, atrás, para com os nossos vizinhos, e dessas obras sociais que essas casas também realizam em prol dos mais necessitados. No livro
ao Estevão, aos irmãos e irmãs que já tiveram a oportunidade de ler, dizem os amigos espirituais de Minas Gerais, principalmente de Uberaba, que conviviam com o Chico Xavier, que era um dos livros prediletos do Chico, um dos 5 principais de toda a sua obra mediúnica. Até agora já foram computados cerca de 450 livros psicografados pelo nobre apóstolo Francisco Cândido Xavier, e nessa obra Paulo Estevão, onde tem a própria participação ali de Emmanuel na condição de Públio Lentos, Emmanuel que foi o mentor de Chico Xavier. Esse livro que trabalha o próprio Paulo de Tarso, agora falando um pouco de Paulo de Tarso, que antes foi Saulo de Tarso. Paulo, após a conversão, por ele conhecer o Cristo, entendeu aquela imagem que apareceu no deserto e ele soube que ele precisava virar a chave da sua vida em prol dos mais necessitados. Ele trabalhava, o Paulo de Tarso, como tecelão durante o dia e ia pregar o Evangelho à noite. Ou seja, ele não deixava as suas atividades profissionais para o seu ganho, o seu sustento de dó e os que estivessem ao seu redor, apenas e principalmente para viver de assistencialismo. Não, ele fazia essas suas atividades e à noite ele procurava pregar. Pregação essa direta, também as indiretas, aquelas que também auxiliavam, mesmo sem perceber. Porque, como disseram os queridos irmãos e irmãs, a partir do momento que nós saímos a campo, outras pessoas estão avaliando em cada detalhe quais são as nossas ações, o nosso sorriso, o nosso abraçar, a nossa vontade de ajudar. Tudo isso é espelho para o exterior. E vem do interior para o exterior. Às vezes achamos que as pessoas não estão percebendo. Se estão ou não nos importa, mas que a nossa atitude seja íntegra. Na vontade de que a doutrina bíblica, a luz do Cristo bíblico, por meio dessas ações. E assim, aos poucos, gradualmente, nós vamos modificando o meio e mostrando que sim, a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus, que ele disse que rogaria ao Pai 2000 anos atrás, ele veio a partir de 1957 e ficará para toda a eternidade, e sabemos que ele se lembrará ainda nas décadas, séculos posteriores, ajudando-nos ainda mais a construir esse mundo de regeneração e provas, que é o próximo estágio do planeta Terra, como disse o próprio irmão Emmanuel, quando estava com o Chico Xavier, seja um pouquinho antes de 2027, seja um pouquinho após, um pouquinho. O importante é que construamos no dia a dia as nossas obrigações individuais em prol do meio, assim, os que estão vindo atrás dos nossos descendentes que estão em nós, ou seja, se meritocracia tivermos minimamente para voltar para o planeta Terra, obviamente para que nós consigamos sim viver em um mundo melhor. E Gaia, a essência Gaia do planeta Terra, espera os nossos mentores individuais. Ismael, o nobre irmão espiritual, quem cuida da pátria do Evangelho, criou o nosso país, o Brasil. Então possamos fazer como o nobre Paulo. Trabalhemos. Cumpramos com as nossas obrigações individuais, mas acima de tudo, principalmente nos finais de semana e à noite, se condições tivermos para isso, que possamos agir em prol do meio, nos incluindo em atividades assistenciais, como também voluntariado e todas as demais situações que nos auxiliem a crescer com as duas asas que o Cristo disse que nós precisaríamos crescer. A parte do primeiro mandamento, ou seja, o lado moral, e instruir-vos, esse segundo mandamento, que é a parte intelectual. Ele é que se sustentava, não vivia às custas das religiões ou dos fiéis, como disseram, não vivia à custa de assistencialismo. Novamente, respeitemos as pessoas que possam estar nessa condição, que vivem até porque nós não sabemos o que nós fomos no passado. O que nós fizemos? Será que nós somos melhor ou pior? Se nós estamos passando por inúmeros desafios em nossa programação reencarnatória, nós já podemos, entre aspas, desconfiar do que nós fomos na última ou nas outras décadas que o nosso espírito etéreo teve ali como experiência, seja aqui no planeta Terra, seja nas outras muitas moradas da casa do Pai. Então, que respeitemos as pessoas, caso elas estejam vinculadas ainda a essa situação. Mas, como dissemos, se pudermos auxiliar para que elas não vivam disso e que elas tenham oportunidades profissionais para que desenvolvam o seu intelecto, que o façamos para que assim modificaremos o meio e nos sentiremos felizes a todo momento quando tivermos que empolgar nos 7 dias da semana a cabeça do travesseiro para que o corpo físico possa reenergizar-se para os dias posteriores, não o espírito, porque o espírito não precisa dessa reenergização, muito pelo contrário. Todas as madrugadas dos 7 dias, nós, espíritos imortais, nós nos desprendemos e vamos aonde as nossas afinidades estão atreladas, seja no passado, seja no presente. Por isso, dessa necessidade de procurarmos nos melhorar, porque assim, em voltando para o
diariamente, nas madrugadas, poderemos estudar, trabalhar, adquirir novos conhecimentos para que sejamos mais assertivos em nossos pensamentos, em nossos atos, em nossas palavras, agindo em prol do bem e construindo desde já um mundo de legislação que cabe a nós. Nós estamos atrasados desde esses 2000 anos que Cristo veio fazer aí a sua vida e obra e tantos demais irmãos, seja não primados, seja outros babados, que nós conhecemos como Francisco de Assis, irmão Luzimário, Teresa de Calcutá e tantos outros, Chico Xavier, dezenas de Menezes, Nobel, médico dos povos e tantos outros que nos auxiliaram e continuam nos auxiliando, como disse, no anonimato, mas que fazem com que até aos poucos, ainda que não seja propagado nas mídias televisivas, redes sociais, radiofônicas, que assim saibamos. O importante é que eles estejam realizando e nós também faremos, nós temos essa condição também de realizar. E agora o computador ele deu uma travadinha, mas não é por isso que nós iremos deixar de fazer a nossa explanação. Então estamos dentro dessa proposta de que as preces pagas, o entendimento que nós estamos recebendo no dia a dia, como também as nossas ações que nós estamos empreendendo, precisamos empreender em prol dos nossos semelhantes, tudo isso, como dissemos, como isso está vinculado a toda a proposta da codificação kardeciana. E que possamos, esse é o convite que cada um de nós fazemos a cada um dos nossos irmãos e irmãs aqui encarnados, mas também aos desencarnados, porque a biblioteca vinculada à esfera espiritual desse hospital que essa casa possui, como todas as demais casas espíritas o possuem vinculados à estrutura material, eles têm um leque muito maior, mais amplo, para que possam também absorver esses conhecimentos que façam novas programações assertivas reencarnatórias, porque nós não estamos voltando. Então, que possamos, dentro dessa proposta, como dissemos, ler o livro dos Espíritos, a obra baseada, as primeiras 1018 e 1019 perguntas endereçadas aos Espíritos, a depender do tradutor 1018 e 1019, onde a falange do Espírito da Verdade nos traz os seus conhecimentos com as suas sub-respostas, as sub-perguntas de Kardec e os demais médicos, analisando os parisienses, mas também de outros países que também compilaram e codificaram, ajudaram a codificação da doutrina dos Espíritos, nesse apoio a Kardec, a todas essas mensagens, para quem avaliasse e assim fizesse essa síntese do pentateuco kardeciano, como também convidamos os irmãos a acompanhar a obra, o livro dos médios, a segunda da codificação kardeciana, que é justamente aqui a partir de 1861, que nós fazemos aí muitos dos estudos e muitos dos entendimentos das características, principalmente da mediunidade, que fazem com que nós as entendamos e saibamos qual é a nossa atitude para com essas faculdades que são inerentes a cada um de nós. Ainda que não sejamos médios, aflorados, por que não desenvolver essa aptidão, independente da idade física a qual nós estejamos estagiando atualmente no planeta Terra? Nós podemos desenvolver nessa encarnação, ou se tivermos que desenvolver na próxima encarnação, qual é o problema? O importante é que nós façamos, plantemos essa semente para que sejamos pessoas melhores. Esses irmãos espirituais que estão reencarnando agora, em sua pouca idade, até mesmo antes dos 10 anos, já mostram a aptidão das suas diversas áreas, eles também começaram ali nas situações mais simples, acessíveis a cada um de nós. Então é importante que nós tenhamos essa visão e elas são acessíveis a cada um de nós. Terceiro livro, como estamos abordando, o Evangelho segundo o Espiritismo, temos também o céu e o inferno, que ali Kardec traz inúmeros relatos, inúmeras interações com o mundo espiritual, absorvendo principalmente quais são as situações que esses irmãos espirituais passam na vida espiritual, na erraticidade, com os seus desafios esses também inerentes a nós, nós já o passamos e ainda poderemos passar quando voltarmos para o mundo espiritual. E ali Kardec faz essa síntese de como nós precisamos nos melhorar com base nesses erros que esses irmãos queridos, filhos da fonte criadora de Deus, nossos irmãos eternos como nós somos, também poderão se aperfeiçoar, se melhorar, e nós temos essa condição, como eles também têm. É por isso que nós estamos trabalhando com a doutrina dos Espíritos, sempre vinculada ao Novo Testamento de Jesus, e ainda a Gênese, ou os milagres e as predições, conforme o Espiritismo, também nos trazendo muitos conhecimentos para que saiamos também, não só do campo ali dos estudos, mas que coloquemos aqueles ensinamentos no nosso dia a dia, no ambiente familiar, no ambiente
ambiente profissional, com as pessoas que estão ao nosso redor, assim faremos com que essa doutrina que tanto nos alimenta dia a dia possa fazer com que nós nos melhoremos a cada dia que passa. Temos outras obras ainda de Kardec? Temos obras póstumas que em 1890, após a sua desencarnação, vem trazer inúmeros relatos dos médicos que continuaram os seus trabalhos, mas que Kardec não pôde reunir ali em sua vida física, mas que também nos ajudou muito a estarmos conscientes das nossas obrigações como seres encarnados. Tem ainda as 12 edições da Revista Espírita, desde 1858 a 1869, também nos alimentam com inúmeros relatos, inúmeras situações que fazem com que nós entendamos os níveis de espera no mundo espiritual para com as nossas ações no dia a dia. É importantíssimo esse desenvolvimento das nossas aptidões no dia a dia. Todos nós somos competentes para isso e que gradativamente auxílios esses degraus. Não queiramos fazer com que as coisas aconteçam de uma forma muito acelerada, principalmente com ansiedade, mas sim com a meta de que, se aquele irmão ou irmã ou aquele grupo de espíritos alçou esses patamares maiores, nós também não poderemos. Como Bezerra de Menezes, em sua desencarnação em abril de 1900, quando voltou para o mundo espiritual, viu todos aqueles irmãos queridos, que ele auxiliou, não cobrando nada, exercendo sim a sua profissão ali de médico, como outras mais assistenciais, não cobrando nada desses irmãos. Esses irmãos vieram receber Bezerra de Menezes a partir de abril de 1900, quando Bezerra voltou para o mundo espiritual, e Bezerra também foi atendido, foi por meio de Celina, a nobre mensageira direta da Rosa Mística de Nazaré, de Maria de Nazaré, convidado a reencarnar em qualquer planeta do sistema solar, já de nível de regeneração e a outros mais. Esses níveis planetários também nós encontramos em O Livro dos Espíritos, mas Bezerra disse: nobre Celina, peça a Maria que me autorize a ficar aqui no planeta Terra enquanto uma lágrima esteja escorrendo de cada um dos meus irmãos e irmãs em qualquer canto do planeta Terra na materialidade. Celina foi até Maria instantes depois: Bezerra, seu veredito foi deferido pela nobre Maria de Nazaré. Ficais o tempo que quiser na esfera espiritual auxiliando seus queridos irmãos, porque conquistastes, angariastes esta situação, não só em sua última encarnação, mas em todas as pretérias, mostrando que, como disse anteriormente, todos nós conseguimos isso e nós o conseguiremos. Basta que nós tenhamos essa condição de entender que são as mínimas situações que nos auxiliarão a alçar esses patamares maiores. Quais são as maiores dificuldades que cada um de nós enfrentamos? Cá para nós, no ambiente familiar, nas quatro paredes de casa, principalmente aqui de primeiro grau, todos nós temos a consciência de que ali nós trazemos muitas dos desajustes do passado, do pretérito, de reencarnações que nós nos desajustamos por esses espíritos, muitas vezes por amores mal curados ou mal exercitados, e que a fonte criadora de Deus disse: vocês precisam agora se reabilitar. Não tem como vocês progredirem nessa e nas muitas outras moradas da casa do Pai sem se ressarcirem consciencialmente, moralmente. Então, assim, nós vamos reencarnando com esses queridos irmãos e irmãs para apararmos essas nossas arestas. Quem de nós não tem aquele filho difícil, aquele pai, aquele irmão, aquela mãe difícil? Nós somos os primeiros e os principais mais difíceis, porque a partir do momento que nós enxergamos que nós precisamos nos melhorar, obviamente que o meio também melhorar-se-á, é assim que nós poderemos nos ajudar melhorando-nos e melhorando esse meio. Então, antes de emitirmos réplicas negativas que expandam, às vezes, muitas dessas discussões internas do nosso ambiente familiar, que nos calemos, que ouçamos mais. Como disse Chico Xavier, que coloquemos água na boca, que raciocinemos, não a emulamos, mas que ela fique naquele momento que nós emitimos uma réplica negativa e estenderíamos essas situações negativas que não nos cabe estender, já que conhecemos o Novo Testamento há alguns 1000 anos, desde reencarnações pretéritas, e atualmente estamos com a querida doutrina dos Espíritos, nos alicerçando de que, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui nesse momento, na atual encarnação, e para onde eu quero chegar. Explique esse aspecto que fará com que nós nos melhoremos a cada dia de que passa. Como disse Paulo ali nas suas missões basilares, dentro de nossos lares, refletindo-se assim também no ambiente profissional, no ambiente das ruas, e adquirindo, acima de tudo, condição para que cada um de nós sejamos pessoas melhores. Dar de graça o que de graça recebestes. Capítulo 26 tem o Evangelho do Espiritismo. É um tema que faz com que nós sempre nos lembremos do que nós recebemos de Jesus
Maria Santíssima, dos nossos queridos mentores individuais que nos auxiliam diuturnamente quando estamos em vigília acordados na matéria contando no período da erraticidade, como disse, nos 7 dias da semana, desdobrado no mundo espiritual, para que quando voltarmos, a partir de quando acordamos no dia posterior ao ser, sejamos pessoas melhores. Então, que esse alicerce de que nós recebemos, sim, de graça diariamente das duas dimensões da vida material e espiritual, eles sejam proporcionados aos queridos irmãos e irmãs que estão necessitados deles, como disse, nós também somos, e nesse sentimento nos melhoraremos, faremos com que o mundo seja melhor e, acima de tudo, se tivermos que apagar as luzes do corpo físico a partir desse momento, em voltando para o mundo espiritual, sejam os nossos parentes os recebidos, sejam os enfermeiros, nobres, médicos, socorristas dos hospitais espirituais, a nossa consciência não nos cobre. E sim, pensemos, fiz alguma coisinha, tenho que me melhorar muito, mas quero agora, nesse período da erraticidade, nesse ínterim, até uma próxima encarnação, fazer com que eu estude mais, trabalhe mais em prol do Senhor, para que ele tenha novas oportunidades reencarnatórias. E assim eu consiga, junto com esses queridos irmãos e irmãs, construir um mundo de regeneração que cada um de nós queiramos habitar. E se nós não voltarmos para o planeta Terra, o que importa? Quantos mensageiros estão aí já se candidatando a não encarnar na próxima, no mundo de regeneração inicial do planeta Terra, mas voltariam-se para ir para outros planetas que estão em provas e expiações, seja em seu estágio inicial, seja em seu estágio depois de séculos, dentro desse estágio de provas e expiações, fazendo com que eles lá sejam esses alicerces para que esses irmãos um pouco mais atrás que nós, intelectualmente e moralmente falando, possam também ter essas oportunidades. E assim, nessa oportunidade que muitas vezes a gente pode pensar que elas não são benéficas para nós, esses irmãos, se tiverem êxito e forem mais assertivos, eles poderão alçar voos ainda maiores em comparação a nós que estaremos nesse estágio de regeneração e provas iniciais que há de passar o planeta Terra, como disse Emmanuel, e tantos os demais irmãos espirituais, Manuel Filomeno de Miranda, João de seus mentores de Valdo Pereador, que ainda está encarnado conosco. Convidamos também os queridos irmãos e irmãs para que adentrem a sua trilogia, atualmente quadrilogia, intitulada Transição Planetária, mostrando que os irmãos de Alcíone estão vindo, que é o sistema quádruplo de planetas, constante ali na constelação das Pleiades, estão vindo voluntariando-se a pedido do Cristo, para que nos auxiliem com professores maiores, mais experientes, nós na condição de alguns, aprendamos o que é amar mais, o que é interagir mais com ele, o que é fazer com que a estrutura física de um planeta possa ser alavancada por nós, em nossa individualidade, contribuindo para com o meio, e assim façamos com que esses queridos irmãos e outros mais que estão vindo a voluntariado em pedido de Jesus tenham êxito em suas propostas, e cada um de nós, dentro da vontade e necessidade que nós precisamos desenvolver, sermos alunos desses queridos irmãos e irmãs, não melhores que nós, mas mais experientes, porque passaram por essas situações e estão agora nos agraciando. Agraciamento esse também nós o faremos em outras das muitas moradas da casa do Pai. Quem de nós um dia não quer ser com esses queridos irmãos de auxílio, ajudando outros planetas, seja estágio primitivo, provas, expressões, enfim. Mas nós temos essa competência e nós a desenvolveremos no dia a dia, então que possamos fazer com que isso esteja a cada um de nós acessível. Convidando também os alunos, irmãos e irmãs, já que citamos Chico Xavier, que adentremos a obra Cartas de uma Morta, ditada pela sua mãe biológica, Maria João de Deus, onde Maria João de Deus, após o seu desencarne, teve experiência em 2 a 3 planetas do nosso sistema solar, ali mostrando como que a constituição física do planeta, dos seres que lá habitam, o que eles fazem, qual é o degrau evolutivo que eles estão alcançando, mostrando que é possível que cada um de nós atinjamos essas situações, porque de graça nós estamos recebendo dia a dia por meio da espiritualidade maior, e que devolvamos também o que nós estamos recebendo ao meio, e assim tornemos seres melhores. Então, assim, agradecemos a presença de cada um dos irmãos e irmãs nesse domingo agradável de 28 de abril, onde aqui praticamente consigo contar de 120 a 150 pessoas que se predisporam a ouvir o Evangelho de Jesus, porque a mensagem que precisa brilhar, e não os expositores que aqui estão à frente, porque o Cristo Pentateuco Kardeciano precisa sair daqui intrinsecamente em cada uma de nossas almas, e o sairá a partir do momento que sairmos da porta para fora, para que sejamos esses seres que Jesus,
José, os nossos níveis individuais, espero que cada um de nós sejamos e nós seremos, e que nessa casa de luz, fraternidade ao outro, desenvolva isso a cada um dos irmãos e irmãs, a cada dia que passa, os que não puderem estar na data de hoje, outros mais que estarão chegando, e que acolhamos na proposta do cristianismo redivivo a todos esses queridos irmãos e irmãs que acabam a cada um de nós nos auxiliarmos a cada dia que passa. Que assim seja, graças a Deus.